Fala galera, muito bom dia. Eu sou Alex Mendes e você está comigo no Warm-Up de Mercado para mais uma segunda-feira e um início de semana excelente para todos aí nos trades. A gente vai trazer algumas novidades aqui, algumas notícias para vocês do que ocorreu nos últimos dias, tentando sempre dar uma auxiliada aí no teu dia a dia, no teu pregão, para que vocês tenham sempre as melhores informações e algumas dicas aí de gráficos, né, e de alvos e tudo mais aí para vocês, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Seguinte, tem alguns temas aí que a gente precisa fazer uma breve explanação aqui antes de mais nada, que são temas que podem movimentar a semana, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, calendário na mão, a gente vai direto. O calendário hoje está fraco, tá? Não tem nada demais, tá? Tem nada demais. A gente vai direto aqui, ó, na quarta-feira, tá? A gente vai direto aqui na quarta-feira. Por que na quarta-feira, tá? Porque na quarta-feira a gente vai ter reunião do FONC às 15 horas, tá? Onde tem aqui o Fed com a decisão da taxa de juros e depois vai sair tudo isso aqui. Esse dia aqui, nesse horário, tá? Até lá, eu acho que o mercado vai ficar em compasso de espera, porque assim, não é que vai ter uma surpresa, tá? Mas é a oficialização de uma expectativa, tá? Com relação ao corte nas taxas de juros. Então já começaram a falar novamente em recessão nos Estados Unidos. Teve uma questão que os Estados Unidos bombardearam aí uns radicais lá no Iêmen. Tem a questão da guerra da Ucrânia, tá? Tem uma questão importantíssima que vocês podem dar uma pesquisada aí, que os impactos de uma taxa de juros mais alta, tá, na rolagem da dívida interna dos Estados Unidos, que isso daí é uma coisa que é importantíssimo a gente estar bastante por dentro, tá? Não dá para ficar colocando muita coisa aqui agora, porque o nosso tempo é curto, eu quero ficar nos gráficos também, mas então são coisas para a gente ficar de olho. Então, primeira coisa, primeiro item assim de muito impacto na semana vai ser na quarta-feira, tá? Depois, na sexta-feira, não, na quinta-feira, a gente tem aqui pedido de seguro-desemprego, tá? Que também é um item que sempre traz uma volatilidade, tá? E na sexta-feira, a gente não tem nada demais. Beleza? Então, as notícias de impacto concentradas na quarta e quinta-feira. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o mercado pode ficar num compasso aí meio de espera e muito drivado por conta de notícias, tá? Então, uma notícia aqui, uma nota que sai ali falando alguma coisa que o Trump disse isso, o Trump parece que está fazendo tem uma possibilidade de reunião dele com o Putin. Então, essas questões aí da geopolítica geral é que podem acabar fazendo um pouquinho de preço. Tá legal? Então vamos para os gráficos, porque a gente colocou algumas projeções de FIBA aqui na semana passada que precisam ser atualizadas para essa, né, que eu acho que é interessante a gente já ir dando uma mexida aí para poder até recalibrar os nossos alvos, as nossas projeções e retrações, para ficar algo mais realista e mais coerente. Tá? A primeira delas que eu quero fazer é do Nasdaq. Tá? Por quê? O Nasdaq ele praticamente bateu aqui, ó, nosso terceiro alvo aqui da extensão, da pernada que a gente vinha trabalhando, que era essa daqui, tá? Na semana passada a gente tinha colocado essa pernada aqui em jogo e ficamos com todas as retrações, praticamente pagou o terceiro alvo e assim, por hábito, né, e por questão técnica mesmo, quando a gente atinge a terceira pernada, terceiro alvo de FIBO, tá? Essa pernada aqui já não é mais a melhor para a gente acompanhar. Então a gente vai trocar ela aqui por uma outra, tá? O que a gente pode fazer aqui? Eu vou estar pegando esse fundo aqui, tá? Essa região, uma região, tá? Não é... E eu vou estar pegando um outro topo ali que foi importante até o momento, que é esse topo aqui, tá? Não vai mudar muita coisa, não, tá? Mas eu acho que a gente vai ter movimentos mais precisos. E outra coisa, como a gente está olhando o gráfico de baixo para cima agora, eu vou inverter ela, tá? Aqui, ó, reverter. Para quê? Para que os alvos, tá, fiquem para cima. Então eu tenho alvos aqui para cima, ó. Eu vou ter alvo aqui, terceiro alvo lá no 20.067, tá? Não quer dizer que vai lá hoje, tá, gente? Isso aqui são os alvos, são projeções, a gente já conversou sobre isso aqui, tá? E para baixo, a gente também tem
bastante retrações aí, tá? Que são referentes a esse último movimento de alta aqui, tá? No momento a gente segue lateral aqui, tá? Até por conta de notícia que vai sair daqui a pouquinho aí, de vendas no varejo, tá? Então, a gente vai seguir um pouquinho lateralizado, sendo que tem a abertura do mercado às 10h30, tá? Outro ativo que a gente vai dar uma olhada aqui para reavaliar, HK50, tá? HK50 sempre fazendo aquele movimento, ontem não foi diferente, tá? Aquele movimento que eu falo na entrada, que ele vai um lado, vai para o outro, quem não pega um, pega o outro, tranquilo, mas a mesma situação aqui, ó, já bateu o terceiro alvo de FIBO, tá? Então, como já bateu o terceiro alvo de FIBO dessa pernada aqui, que a gente usou ela praticamente na semana passada inteira, tá? Eu já também posso arrancar ela fora. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou passar a considerar esse fundo aqui, tá? Com aquele topão lá, ó. Aqui, ó, a gente traz para cá, tá? Então tá aí, vou travar, tá aí uma pernada que a gente vai estar trabalhando no HK essa semana, tá? Quais que são os alvos? Tem alvos para cima aqui em 24.489, 24.671, 24.838 até 25.079. E se cair? Se cair, eu tenho várias retrações aqui que podem servir como possíveis suportes, tá? Então eu não vou mexer nessa pernada aqui até que ele perca o meu último nível aqui, né, que é o 23.030. Essa pernada aqui vai continuar válida, tá? Para a gente estar trabalhando nela, tá? GER40, não me lembro se a gente tinha alguma, tinha também, ó, olha aí. Também já foi estourada, tá? Já estamos no alvo de 200% do FIBO, vamos ajeitar ela, tá? Isso aqui serve talvez para a semana inteira, ou a hora que a gente vê que ultrapassamos o terceiro alvo, tá? Como o GER está no momento para cima, tá? Eu vou pegar com esse topinho aqui, tá? Opa, peraí. Com esse topinho ali, travar. Pronto. Já vai ficar travado. As retrações, tá? Servem como possíveis suportes, tá? Para esse movimento aqui todo, tá? E para cima a gente vai ter os alvos, beleza? Então tá, GER40, HK, S&P, eu não sei se a gente colocou alguma coisa, não colocamos, podemos colocar aqui, ó, que o S&P fica bem parecido com o Nasdaq, mas a gente pode colocar aqui, ó, pronto, só travar, tá? Tem uma pernada bacana aí de FIBO para a gente trabalhar, tá? Chamando a atenção o VIX caindo, ó, indo a 21,97, querendo vir para baixo do 22, ainda está alto, tá, o VIX, mas a gente vê que ele vem caindo. Vou botar um tempo um pouquinho maior, tá? A gente vê que aquele topo lá, ó, olha isso aqui, pessoal, como é bem legal, ó. Esse dia que eu alertei vocês, ó, estamos com uma divergência de baixa no VIX, tá? O que quer dizer isso? O indicador estocástico marcando um topo mais baixo e o gráfico marcando um topo mais alto. Isso é uma divergência de baixa. Desde então, o VIX vem caindo aí direto, tá? Então, ele agora ainda está num nível alto, né? O VIX próximo de 22 ainda é um nível alto, tá? Vocês podem considerar esse nível ainda como um nível alto. Porém, ele vem demonstrando aqui, ó, uma queda, tá? O que ele vem fazendo? Topo, fundo, topo mais baixo, fundo um pouquinho mais baixo, topo pode ser aqui um topinho mais baixo para poder seguir caindo, tá? O que poderia nos indicar uma recuperação aí dos mercados. Os mercados agora de manhã vão atuando mistos aí, como a gente pode ver aqui na lateral, os índices, né? Enfim, fica com uma certa lógica aí com relação ao VIX, tá? E com relação ao dólar também, que daqui a pouco a gente já vai ver que também tá no dia, tá em queda, tá? Criptos, tá? É aquele mercado daquela volatilidade que a gente gosta tanto, né? Para quem gosta. O que aconteceu no final de semana? Nada demais, tá? Bitcoin agora, ó, pode ver no gráfico de 60 minutos, a Bitcoin segue lateralizada. Eu vou até atualizar essa pernada aqui, que eu acho que tem uma pernada melhor aqui para colocar esse Bitcoin, que seria esse fundo aqui. Tá quase igual, tá? Quase igual. Só para ficar mais certinho aí, tá com esse topinho aqui.
tá? E a gente já trava o Bitcoin também, tá? Então, Bitcoin aí, final de semana não deu nenhuma grande surpresa para a gente, tá? Segue aí na faixa aí dos 83, como a gente pode ver aqui, tá? 83.500 aí, mais ou menos, tá? E vem no movimento atual aí, ó, ensaiando topos e fundos ascendentes, tá? O que pode reforçar uma tese de que ele pode vir chegar aqui em cima desse topo anterior, aqui na faixa dos 85 aí, ainda no dia de hoje, tá? Não sei, vamos ver como é que o mercado reage aí depois da sua abertura. Novamente a gente vê projetos aí que tem fundamento andando muito bem e outros que não tem tanto assim, não andando tão bem. Só para fazer o paralelo aqui, ó, Bitcoin para cima significa ouro, aquele par, né, de ouro com Bitcoin para baixo, tá? Então vai caindo 1,29. A gente já comentou sobre esse par aqui, eu não vou voltar nele não. Ele serve como uma das possíveis proteções às quedas do Bitcoin, tá? Visto que ele é o Bitcoin pareado contra o ouro, tá? Então, se o Bitcoin cai, a tendência é o ouro subir, e aí você estando comprado em ambos, esse aqui você compra como uma proteção da sua posição em Bitcoin, tá? Um destaque aqui, ó, o petróleo subindo, tá? Que chamou a minha atenção, tá? E por que o petróleo pode começar a fazer movimentos de alta aí, tá? Para essa semana? Por conta dos rumores aí de uma possível intensificação no bombardeio dos Estados Unidos lá no Iêmen, tá? Como a gente sabe muito bem, aquela região lá do Oriente Médio é uma região muito importante, né? A principal região, né? Com relação à produção de petróleo, e não só com relação à produção de petróleo, ali a gente está às margens praticamente do Mar Vermelho, tá? Que a gente tem todo um tráfego comercial ali, marítimo, muito importante, tá? Então, uma escalada ali nessa questão dos Estados Unidos contra o Iêmen pode afetar todo o cenário geopolítico global aí, tá? Por conta dessa questão de suprimentos aí, vai afetar commodities, vai afetar uma porção de coisa. Tá? Então, é um tema quente que a gente tem que prestar atenção. Não desprezem essa informação, não. Procurem sim, ficar atento com relação a esses possíveis desfechos aí dessa intensificação aí, se houver, né? Porque é algo que com certeza vai estar fazendo preço, principalmente aqui no nosso petróleo, tá? Então, ficam aí as retrações para baixo, já tem os alvos para cima no petróleo. A gente teria alvos aí até 73,25, tá? Levando isso em consideração, esse movimento aqui, ó, tô pegando esse fundo com esse topo, tá? Um movimento de alta, tá? E um movimento bem estruturado, que fez um pivô e rompeu o pivô, vai fazendo outro, né? Podendo romper aqui esse topo, confirmando de novo essa tendência de alta, tá? O ouro chegou a bater 3.000, né, pessoal? Acho que todo mundo viu que o ouro bateu 3.000 aqui, ó, na semana passada ainda, tá? Na sexta-feira a gente chegou nos 3.000 pontos, nos 3.000 dólares, e agora a gente vem lateralizado aí, ó, tá bem lateralizado, tá nos 15 minutos. Eu vou colocar o 60 aqui só para a gente dar uma olhada, tá? Fica difícil pensar em alguma coisa enquanto a gente estiver aqui dentro, tá? Quer dizer, não é que é difícil pensar alguma coisa, aqui dentro desse range a gente sabe muito bem o que dá para fazer, tá? Dá para ir para um gráfico de 5 minutos, por exemplo, tá? E pegar operações aqui pelos 5 minutos, tá? Bateu no topo do range, eu vendo, bateu no inferior do range, eu compro, tá? Então quem quer atuar nos 5 minutos, o que pode fazer? Pega aqui o gráfico de 5 minutos, ó, mete um fio aqui, ó. Eu tenho um topo bem definido, um fundo bem definido, tá? Eita. Tá, tem um topo, tem um fundo bem definido. Tá? Então eu coloco aqui, tá? E posso realizar operaçõezinhas por aqui, tá? Olha como é que essa retração aqui segurou bem o preço, tá vendo? Olha como é que essa retraçãozinha aqui também segurou bem o preço, tá? Junto com uma média móvel. Então dá para operar aqui dentro, tá, pessoal? Quem quiser tomar risco aqui, dá para tomar risco aqui, tá? Eu tenho uma projeção maior e tenho uma projeção menor aqui, tá? No caso do ouro. Então quem quiser tomar risco aqui dentro, fica tranquilo, porque lembrando sempre o seguinte, aquilo que eu sempre falo para vocês, tá?
Eu na tendência maior, que é os 60 minutos, tá? Como é que estão as minhas médias móveis? Elas estão alinhadas em compra, tá? Que é o que? A média de 20 por cima da 80. Então, se eu venho para cá, tá? As melhores prováveis operações vão ser também na ponta da compra, porque eu estou indo na mesma direção do que o gráfico de 60 minutos. Então, olha como é que essa compra aqui, ó, tá? Essa compra aqui foi muito melhor do que essa venda, tá? Tá? Então, percebam isso aí. Tem só que ter essa clareza aí naquilo que está fazendo, tá? Para poder tentar, né, fazer as suas movimentações de maneira compatível com o gráfico maior, tá? Pelo menos é assim que eu considero, tá? Operações de contratendência dá até para entrar, tá? Mas a gente tem que estar sabendo muito bem o que vai estar fazendo, né? E tem que ser operação rápida, proteger rápido, sair rápido se começar a vir contra, esse tipo de coisa aí que eu costumo comentar aqui com vocês nos nossos vídeos, tá? Chegamos ao dólar, tá? E o dólar, como eu havia falado, aqui vai caindo aí 0,09, bem estável, né? Mas se a gente vai para um tempo gráfico maior, aqui, ó, 60 minutos, que a gente vem falando desse dólar nos 60 minutos já há um bom tempo, o dólar está arriado aqui nessa questão, nessa região aqui, ó. O dólar está arriado aí nessa região e não consegue. Ele nem vai mais para baixo, nem vai mais para cima, tá? Ou seja, não sobe nem desce, está acumulando aí, tá? Uma hora qualquer pode sair aqui dando um pancadão para cima, tá? Ou pode sair dando um pancadão para baixo. O mercado é que vai nos dizer aí qual vai ser a direção que esse dólar vai tomar. E aí vale a mesma coisa que eu falei no ouro, né? A gente já tem aí uma tendência definida, que quer dizer, não tem uma tendência definida, porque no 60 a gente está bem lateral, mas a gente já viu aqui, ó, nos 5 minutos, um pivô, outro pivô acionado, tudo na venda, tá? Aqui acionou um pivô, aqui tinha acionado um, aqui acionou outro. Quer dizer, então, se o cara quer operar aqui pelo gráfico de 5 minutos, também, o que a gente pode fazer? Deixar aqui, ó, uma retraçãozinha aqui de Fibo, tá? Para nos orientar, tá? Para a gente pelo menos ter uns pontos marcados aqui de prováveis pontos de suporte e resistência em cima do Fibonacci, tá? E aí a gente vai trabalhar dessa forma. Obviamente, o euro vai estar no sentido contrário, tá? O euro vai estar no sentido contrário, então a mesma coisa, tá? O dólar desceu, o euro subiu, agora o dólar está subindo, o euro vai descer. Já tem um Fibo aí que eu acho que é do 60. Mas esse Fibo eu vou tirar, ó, porque também já bateu o terceiro alvo, tá, galera? Olha aqui, a gente estava trabalhando nesse Fibo aqui, ó, pelos 60 minutos, que já bateu o terceiro alvo. Então esse Fibo aqui a gente já pode tirar fora. Sim, quero tirar sim. E vamos lá no 15 para ver se a gente tem um movimento legal. Pelo menos para hoje, depois se for o caso a gente reajusta, mas pelo menos aqui, ó, tem uma pernada bonita aqui para estar trabalhando, ó. Tá? Tem uma pernadinha de alta bonita aí para a gente estar trabalhando, funcionando bem aí, ó, as retrações funcionando bem, tá? Então teríamos isso aí. Caso o dólar venha a cair, o euro subir, a gente tem os alvos para cima. Então até aqui embaixo, tá? A gente vai estar considerando essas retrações aqui como possíveis zonas de suporte, tá? Virando para cima, a gente já tem os alvos lá para cima. Beleza, pessoal? Então, vou só dar uma olhada aqui no áudio JPY, que eu gosto de olhar ele, né? A gente pode também botar um Fibo aqui, ó, espelhando para cima esse fundo aqui, tá? Junto com esse topo, ó. E eu já deixo uns alvos também lá para cima no áudio JPY, tá? Só para dar uma olhada aqui no mapa de calor, né? Para abertura, a gente sempre dá uma olhadinha. É interessante olhar mais perto da abertura. Meio misto, não tem nada demais aí chamando a nossa atenção, não. Então, realmente é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui por hoje, tá? Passei por todos os pontos que eu queria com vocês. Espero que vocês gostem do material aí de hoje. E amanhã a gente volta a se falar.
Um grande dia a todos, excelentes trades aí para vocês, pessoal. Fui, um abraço, tchau.